Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula do quarto bimestre, com a turma do quarto ano na disciplina de filosofia. Bom, nós iremos iniciar o nosso livro 4, unidade 4. O capítulo é o capítulo 1, o que é justiça, na página 241. O item abordado será: o que é justiça? A atividade referente a esta aula será uma atividade no caderno e estará disponível na nossa agenda eletrônica. Primeiramente, vamos conhecer os objetivos desse novo capítulo do nosso livro 4, né? O primeiro objetivo é compreender o que é justiça. Depois, nós iremos pensar sobre o que é igualdade. E por último, nós iremos refletir sobre a diferença entre justiça e igualdade. Na página 240, nós iniciamos o nosso capítulo 1, em que ele fala o que é justiça. E nesse capítulo a gente vai refletir sobre justiça. Nós vamos ver alguns exemplos, algumas definições, conforme alguns filósofos, né? Nós vamos abordar todo esse assunto que está relacionado com justiça. Página 241, conversa vem. Justiça significa todo mundo receber as coisas de modo igual? Vocês acham que justiça tem a ver com todo mundo receber sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito? Vocês acham que para algo ser justo tem que estar tudo igual para todo mundo? O nosso mundo hoje, ele é um mundo justo? Quando vocês andam por aí, observam o que acontece ao redor de vocês, vocês consideram o nosso mundo um mundo justo? Vocês têm que parar para analisar em tudo que acontece ao redor de vocês. E aí sim chegar a uma conclusão, se vocês acham que o mundo é justo ou não. Página 241, o que é justiça? Vamos começar a pensar sobre justiça com a ajuda de um filósofo muito importante, o Platão. A gente já falou um pouco sobre Platão aqui em outros assuntos, né? Mito das cavernas, com relação à arte. E agora a gente vai falar do Platão com relação à justiça. Na verdade, ele foi um dos primeiros filósofos da humanidade a pensar sobre esse assunto. Até então, ninguém havia parado para pensar sobre justiça. Até que o Platão, após ver uma atitude injusta acontecer com o seu mentor Sócrates, né? Então ele começa a pensar sobre essa questão de justiça. Platão pensou como seria a melhor de todas as cidades. Nela, ninguém teria preguiça. Haveria uma coisa muito boa que ele chamou de justiça. Ali não haveria egoísmo, importaria o bem geral, ajudar a todo mundo, é o que seria normal. Então, para o Platão, a gente pode perceber que a justiça tem a ver com o bem de todos, né? O que importa mesmo é o bem de todos. Mas agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre Platão, conhecer um pouco mais das ideias do Platão relacionadas à questão de justiça. Bom, para quem não sabe, né, ou não lembra, o Platão, ele é um jovem ateniense de família aristocrática. Na verdade, o nome dele não era Platão, era Aristócles. Só que como ele tinha as costas bem largas, né, as pessoas chamavam ele de Platão. E aí ficou o apelido de Platão. O Platão, ele era um praticante, né, de esportes. Ele era um lutador, mas se interessava muito por política. Ele foi um dos discípulos de Sócrates e mestre de Aristóteles. Ele escreveu a Apologia de Sócrates, um texto que narra o julgamento, a condenação e a morte de seu mentor intelectual. Bom, para quem não conhece a história de Sócrates, o Sócrates, né, ele foi um grande filósofo. Sócrates andava conversando com as pessoas, fazendo perguntas e influenciando-as a pensar. E isso, na época, era considerado como uma má influência. Então, Sócrates, ele foi condenado à morte, né, por envenenamento, por ser considerado uma má influência. E isso afetou diretamente o Platão, que era justamente um dos seus discípulos.
O Sócrates, na verdade, nunca deixou nada escrito do que ele, nada escrito sobre a história dele, o que ele acreditava. Ele sempre conversava com as pessoas, mas não deixou nada por escrito. Tudo que se tem hoje escrito de Sócrates, a respeito de Sócrates, foi graças ao Platão. E, inclusive, esse livro, Apologia de Sócrates, conta toda a história dele, a questão do julgamento, né? A questão da condenação até a morte do Sócrates. Bom, Platão ele foi o responsável pela preservação das ideias socráticas. Como ele era um discípulo muito fiel, né, e ele conhecia muito bem a história de Sócrates, ele foi responsável por preservar, já que Sócrates não deixou nada por escrito. Platão escreveu todas as ideias e preservou essas ideias socráticas. Graças a anotações, ficamos conhecendo os pensamentos de Sócrates e as suas teorias. Ou seja, se não fosse o Platão ter anotado tudo sobre Sócrates, hoje nós não conheceríamos os pensamentos de Sócrates. O Platão ele fez de Sócrates o personagem principal dos seus diálogos, forma como estruturou as suas obras. Muitas das obras do Platão elas eram feitas com base em diálogos e o Sócrates geralmente era o personagem principal desses diálogos. Platão também fundou a Academia. A Academia foi o primeiro espaço fechado destinado ao conhecimento, né? Era uma instituição de ensino fechada, certo? E nessa instituição eles ensinavam de tudo um pouco, né? Filosofia, política, ciências, matemática e até mesmo geometria. Ele escreveu várias obras, né? A primeira, no caso, sobre política, foi a República, tá? Ele também escreveu o Mito da Caverna e também escreveu diversas outras obras bem preciosas. E Platão, apesar de ser discípulo de Sócrates, ele também formulou as suas próprias teorias. Um grande marco na divisão também do Platão, que faz muito importante na história desse filósofo, é a questão do Mito da Caverna, em que ele mostra a existência de dois mundos, né? O mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível é onde encontra-se a maioria das pessoas. Elas estão aprisionadas, só veem sombras de imagens manipuladas por outros. Ou seja, é aquele grupo que está preso dentro da caverna. E também nós temos o mundo das ideias, que é o mundo fora das cavernas, onde as pessoas se libertam daquela caverna e podem realmente lançar o seu próprio olhar para o mundo iluminado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de Platão e a justiça. Depois da morte de Sócrates, o Platão ele ficou muito desgostoso com a forma como a democracia ateniense estava se desenhando. Para o Platão era o seguinte, ele achava que o Sócrates ele tinha sido julgado por pessoas que eram inferior intelectualmente. Ou seja, era uma democracia que não funcionava. Na verdade, era uma democracia que não era uma democracia de verdade, principalmente porque nem todo mundo tinha poder de decisão, né? Mulheres, escravos não poderiam, ex-escravos também não. Somente as pessoas que eram cidadãs na época, que poderiam realmente estar opinando, participando dessa democracia. E para o Platão, isso era uma democracia que não funcionava. Nos escritos de Platão e a justiça, sobressaem sobretudo em relação à administração da polis e dos interesses da comunidade. Então, sempre que o Platão ele ia falar sobre justiça, ele fazia questão de falar sobre como deveria funcionar a administração de uma cidade que era justa e como é que deveria funcionar os interesses daquela própria comunidade. Os livros que ele escreveu e que eram voltados para problemas políticos foram esses três, principalmente, né? A República, o Político e as Leis. Esses três livros foram realmente voltados para problemas políticos. No livro A República, ele fala sobre a questão da organização da polis, né? Ou seja, a organização daquela cidade. Como é que uma cidade ela tem que ser organizada? De que maneira ela é considerada uma organização justa? O Político, já é o segundo livro, ele descreve as qualidades intelectuais necessárias ao governante para exercer a sua função dentro do bom e do justo. Então, no Político, ele já vai falar das qualidades que uma pessoa precisa para realmente governar e ser justa. Já no livro As Leis, ele chama a atenção para o exercício da cidadania. Só que ele chama essa atenção por parte dos cidadãos e também vai falar como é que as leis são feitas. O
Platão, ele desenvolveu a teoria da cidade ideal. Na cidade ideal, a cidade era dividida em 3 classes, como se fosse uma pirâmide, tá bom? Cada classe corresponde a uma função específica, o que por consequência favorecia a justiça. Ou seja, para uma cidade ser justa, ela tinha que ser dividida em classes, tá? E cada classe teria uma função específica dentro daquela comunidade. Nós teríamos, no caso aí, os comerciantes e artesãos, artesãos e o povo, que ficariam na base da sociedade. Essa classe seria responsável pelo desenvolvimento econômico. Nós temos a próxima, no caso, que são os guerreiros, que é a parte como se fosse do meio da pirâmide. Os guerreiros, eles são fundamentais para a proteção do rei e a ordem da sociedade. Por fim, por último, que era o topo da pirâmide, a gente teria o rei. Só que esse rei era um rei filósofo, tá? Por quê? Porque o rei filósofo, ele que deveria guiar aquela sociedade, porque ele era detentor, no caso, ele tinha todo o conhecimento sobre a questão do que é bom e o que é justo para o seu povo. Então, a cidade ideal de Platão era dividida nessas 3 classes, comerciantes, artesãos e o povo, que aqui ia trabalhar para ajudar no desenvolvimento econômico. No meio, nós teríamos os guerreiros, que iam proteger toda a cidade, que era o grupo que ia proteger de guerras, de conflitos. E em cima, no topo, nós teríamos o rei, que deveria ser um filósofo, porque um filósofo é que iria ter conhecimento para saber o que era justo e bom para o seu povo. Aqui nós temos o esquema, da organização social na República de Platão. Isso para o Platão é o que seria justo, A cidade ser dividida em 3 classes: a econômica, a militar e a dos magistrados, que são econômica, proprietários de terra, artesãos e comerciantes, e teria a função de garantir a sobrevivência material da sociedade. A classe militar, que era dos guerreiros, que seriam responsáveis pela defesa da cidade, e a classe dos magistrados, que estariam no topo da pirâmide, que eram os sábios, legisladores, e garantiam que o governo da cidade sob as leis do rei filósofo. A justiça para o Platão, e no caso a justiça na cidade que o Platão criou, consistia em cada um executar a sua tarefa, e não se meter na tarefa dos outros. Então, para o Platão, ser justo era ter essa cidade dividida, cada um trabalhar, dar o melhor de si dentro da sua classe e executar da melhor maneira possível a sua tarefa, não se metendo na tarefa dos outros. A cidade em que habita a injustiça para o Platão é aquela que não respeita a ordem natural. O Platão acreditava que a organização da sociedade se dá pela justiça, que leva por consequência a felicidade do povo. Então, para o Platão, ser justo era o quê? Buscar o bem de todos. E para isso, nada melhor do que cada um ter a sua função, não se meter na vida dos outros e dar o melhor de si para que a cidade prosperasse. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, entendido todo o nosso conteúdo. Continuem estudando e se dedicando. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!